Vamos para a nossa segunda aula de História. Nós vamos falar sobre a organização do sistema republicano brasileiro. Então, para implantar de fato o sistema político republicano no Brasil, não bastava que um grupo de militares se manifestasse sobre seus cavalos na Praça da Aclamação e declarasse que o país passaria a ser uma república. Então, toda vez que se troca um sistema político, quinto ano, é necessário criar novas leis, novas regras. Então, por isso, a primeira medida tomada pelos militares após a proclamação da República foi a organização de um governo provisório. Governo provisório é aquele que se organiza para vigorar apenas por um período até que o governo oficial possa assumir o poder. No qual, quem assumiu esse governo provisório? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi escolhido para ser o governante. Então, esse senhor aqui barbudo, né, que ficou no comando durante esse governo provisório. Além disso, foi necessário também tomar outras providências, entre elas quais? Anular as antigas instituições monárquicas, por quê? Era monarquia, passou a república. Então, tudo aquilo que era do período monárquico foi invalidado. Então, é necessário criar novas leis, nova Constituição. Tá? E modificar também os símbolos nacionais. Então, como a bandeira nacional. Tá? Então, 4 dias após a proclamação, ou seja, no dia 19 de novembro, o governo provisório, Marechal Deodoro, ele assinou o decreto que criou, entre outros símbolos nacionais, a nova bandeira nacional. Então, o brasão imperial, que é esse aqui, ele foi substituído pela esfera, as estrelas que representam os estados, cortada pela faixa, onde está escrito Ordem e Progresso. E também foi além da bandeira que foi mudada se criou o hino nacional também, que é um símbolo, um dos símbolos nacionais, tá? Quase um ano depois da proclamação da República, no dia 15 de setembro de 1890, então foi eleita a Assembleia Constituinte. O que é isso? É um grupo de pessoas eleitas para escrever as novas leis do país, que é a Constituição. Ela que rege a lei máxima que nós temos, né? Então, assim, em 24 de fevereiro de 1891, ela foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Promulgada o que? Ela foi aprovada, foi divulgada, essas leis. Além da promulgação da nova Constituição, os membros da Assembleia elegeram por meio de uma eleição indireta, aquela em que os candidatos não são eleitos diretamente pelo povo. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles elegeram o primeiro presidente, que foi Marechal Deodoro, e o vice, Floriano Peixoto. Tá? Perceberam que a professora está grifando aí? Pode grifar na apostila também. Tá? E embaixo aqui nós temos uma caricatura publicada naquela revista ilustrada, trazendo bastante imagens esses fatos históricos, né? Esses documentos históricos que não são escritos, mas que mostra às vezes mostra o que de fato não ocorreu, né? Mas aí está mostrando a imagem como esse tema foi tratado naquela época, tá? E agora a Constituição, gente, de 1891. Ao elaborar a Constituição de um país, os membros de uma Assembleia Constituinte deveriam tentar garantir o melhor para todos os cidadãos da nação. Entretanto, como ocorrera em 1824, também dessa vez a formulação da Constituição ficou somente sobre a responsabilidade de homens ricos. Quem eram esses homens ricos aí? Os grandes proprietários de terra e os industriais.
Então, não houve a participação do povo, né? E, embora não tenham participado do movimento pelo fim da monarquia, esse grupo, né, os grandes proprietários de terra e os industriais, eles não representavam a maioria da população brasileira. Então, nós vamos perceber aí que não houve a participação da população. Então, uma Constituição, ela precisa contemplar o interesse de todos, né? Então, a professora fez uns tópicos no slide, aí no PowerPoint, alguns itens para vocês verificarem o que nós estudamos até agora, tá? Então, só um minutinho que eu aproveito por aqui, ó. Aí, ó. Quais foram as medidas adotadas aí, ó? Organização de um governo provisório, né? Fica um período até que o oficial assuma. Eles tinham que anular as antigas instituições monárquicas, toda vez que o sistema muda um sistema político de governo, invalida aquilo que se tem atrás e tem que criar novas leis, novas regras. Por isso que tinha que escrever uma nova Constituição de acordo com o novo regime de governo. A mudança dos símbolos nacionais, da bandeira, né? E a criação do hino nacional também. E um ano, o que aconteceu? Foi eleita a Assembleia Constituinte, que é um grupo de pessoas eleitas para escrever as novas leis do país. Foi aprovada a Constituição da República. Esses membros da Assembleia, eles elegem por eleição indireta Marechal Deodoro da Fonseca e o vice Floriano Peixoto. Não houve aqui eleição popular para presidente nem para o governo provisório, nem depois que a Constituição de 1891 foi promulgada. A elaboração da Constituição contou apenas com a participação, né, dos proprietários de terra e industriais, que eles tinham um grande poder aquisitivo, quer dizer, eles tinham muito dinheiro, então as camadas populares foram excluídas. Então, aqui a professora fez um pequeno resumo. Então, o que vocês vão fazer, quinto ano? Vocês vão preencher aí, preencher não, né? Vocês vão responder as páginas 103 e 104, tá bom? São atividade 1, são 2 questões, mas elas são subdivididas, tá? E na página 104, nós vamos ter um quadro. Qual foi a medida tomada e qual foi o objetivo dessas medidas, tá? Dá para vocês responderem com bastante tranquilidade, tá bom? Um grande beijo e até mais.